Boa noite, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos à terceira aula da jornada da bioconstrução profissional. Essa é uma das aulas mais importantes, onde a gente vai fechar o ciclo, entregar o elo, como se fosse um elo perdido para vocês, que é o que a gente faz então com todas as informações, os conceitos, as estratégias, os potenciais, as técnicas que a gente aprendeu nesses 2 dias de jornada para a gente poder ter uma bioconstrução sucesso e ir para a prática. Então, fique até o final dessa aula, que essa aula é muito importante. Mais uma vez, vamos ter o sorteio também no final da aula. Vamos responder algumas perguntas, lembrando que amanhã tem aula extra de Tira Dúvidas às 9h15 da manhã, comigo, com o Bruno juntos, e vamos resolver também algumas dúvidas extras para vocês amanhã nessa aula de Tira Dúvidas. Então, logo, logo a gente vai começar. Sejam bem-vindos e bem-vindas aí à aula muito importante de hoje. Exatamente. Enquanto isso, velho, enquanto tá começando aqui, eu vou mandando umas mensagenzinhas lá nos grupos aqui para fazer o lembrete e aí a gente vai dando o start, né? Bem lembrado, Bruno, bem lembrado. Então tá. Enquanto o Bruno está fazendo aqui, eu quero que você deixe aqui no chat o que você mais aprendeu na primeira aula e na segunda aula. Já escreve aqui no chat, isso é muito importante, porque quando a gente começa a escrever, a gente vai começando a rever os nossos aprendizados, tá? Isso é muito importante. Estamos muito felizes, já tem gente que comprou o nosso livro aí nas 2 primeiras aulas. Parabéns você que comprou o livro, é uma oportunidade incrível. A gente já disse aí na aula anterior, o livro tem 417 páginas, é um livro super exclusivo e que nós vamos fazer um convite para vocês também no final da aula. Então fica até o final da aula, que a gente quer vocês com a gente aqui, aumentando esse corpo docente dos bioconstrutores de sucesso. Eu vou compartilhar aqui o slide, começar, e a gente vai seguindo hoje. Não deixe de ficar até o final para você participar mais uma vez do sorteio. Enquanto isso, o Bruno está fazendo os comunicados ali nos grupos. E aí a gente vamos seguindo. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Maravilha. Deixar meu boa noite aqui para todo mundo também, estava ali concentrado, né? Mas já está feita aqui a minha tarefa. E é isso aí, gente. Boa noite, boa aula para todos. Eu tenho certeza que a aula hoje vai ser uma amarração de todas as informações que a gente trouxe até agora, né? Deixa eu dar um lembrete aqui antes da gente começar também, que as aulas a gente decidiu a partir de pedidos e do sucesso que está sendo essa jornada. Eu acho que essa está sendo uma das jornadas mais incríveis. A gente está deixando as aulas disponíveis até domingo. Então não deixe de assistir, maratonar, fazer seu Netflix da bioconstrução aí no sábado e domingo, anotar todas as informações. Hoje a gente vai falar de quantidade de pessoas para executar a obra, do tempo. Vamos falar de como você pode se tornar um bioconstrutor de sucesso também. Então, essa aula é muito importante. Então, vamos lá, vamos começar aqui a aula de hoje. Maravilha. Mais uma vez, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas à terceira aula da jornada da bioconstrução profissional. Hoje a gente vai falar sobre bioconstrução com excelência. Você sair da inércia, ir para a prática, gestão de equipes, como articular uma bioconstrução, quem pode ser um bioconstrutor, tudo isso a gente vai falar, os agentes da bioconstrução. Então a gente vai falar tudo isso para você entender qual que é o passo a passo agora com as informações em mãos para você ir para a prática. Lembrando, gente, a gente sempre fala isso, é muito importante você entender, conhecer as informações antes de ir para a prática. Tem gente que inverte esse caminho, quer ir primeiro para a obra, para o mutirão, para depois fazer um estudo teórico, conhecer cada possibilidade, conhecer cada etapa. É o contrário. A gente faz um estudo teórico para depois ir para a prática. A gente estuda a legislação, né, para tirar a carteira, para depois fazer o exame de rua. É assim que faz. Tá? Não adianta ir para um curso de fim de semana, para um mutirão e achar que vai sair de lá aprendendo tudo. Tem gente que vai para mutirão e sai de lá dando aula. Isso é o maior erro que a gente vê. Inclusive, para você poder estar à frente de uma bioconstrução, você tem que ser sim capacitado. Você tem que ter experiência, não só prática, experiência teórica. E para você ter experiência prática, você precisa de ter experiência teórica. Então não caia Até nesse porque, erro. né, Flávio, tem cada contexto que muda muito, né? Os contextos variam demais. E se você não sabe um pouco da teoria, pelo menos,
como é que você vai ter jogo de cintura para saber quando uma situação diferente se apresenta, né? Então a gente se depara ali, como é que você não sabe o comportamento da terra, se você não sabe a função da areia, da argila, aparece uma terra diferente ali que você nunca viu, como que você vai extrapolar aquele conhecimento ali, aquela situação, para resolver a questão, né? Então, entender o funcionamento das coisas, entender a função de cada elemento, é fundamental para você poder ter uma prática fluida, segura, eficiente, né? Então, isso que o Flávio está falando é fundamental para você se tornar um bioconsultor de sucesso. Por isso, gente, que a melhor coisa que você faz é investir em você mesmo, no seu conhecimento. Eu e Bruno, se a gente não tivesse até hoje investindo no nosso conhecimento, se capacitando cada vez mais, a gente não estava com a Biohabitat como uma empresa referência no Brasil e no mundo com bioconstrução. Né? A gente não conhece outra empresa que tem mais de 20 anos no mercado e que tem sucesso igual a gente. Por quê? Porque a gente investe na gente. Investir em você é o primeiro passo para você poder, mas eu vou investir na minha obra. Não, você vai investir em você, fazer uma obra de qualidade, você ser um profissional de qualidade, parte do princípio que você está investindo em você. Então vamos fazer aqui um retrocesso do que a gente já viu nessas duas aulas anteriores e a gente vai ver hoje. Então a gente já falou das vantagens da bioconstrução, a gente falou dos projetos de bioarquitetura alinhado com contextos e demandas do cliente e também do profissional. Não esqueça, você como profissional da construção, você como projetista, arquiteto, engenheiro, você tem que dar atenção para as suas demandas. O porquê que você está nesse caminho. Nós vamos falar mais sobre isso logo, logo. O que move as escolhas profissionais e pessoais pela bioconstrução? Isso também é super importante. O que te move para você escolher esse caminho de bioconstrução? Qual o sucesso que você almeja ao ter uma bioconstrução ou ser um profissional da área? Quais são os agentes da bioconstrução profissional? Nós vamos contar um pouco para você sobre isso também hoje. Como que organiza um canteiro de obra? Qual que é a logística das obras de bioconstrução? É muito diferente de uma obra convencional? Então fica na aula de hoje que a gente vai te explicar isso. Cronograma, orçamento, obras e projetos. Todo mundo quer saber quanto que custa, como é que eu organizo um cronograma, como é que eu faço um orçamento de uma obra de bioconstrução. A gente vai falar também para você hoje sobre isso. Postura profissional. O seu sucesso começa aonde, gente? É na obra? É entender o Adobe? Não. Seu sucesso começa em você mesmo. Então a gente vai falar para você sobre isso também. Treinamentos e cursos e mentorias para você se capacitar, para você sair da inércia. Então espera aí que a gente vai ficar no final da aula. A gente vai fazer um convite para você e quem ficar até o final da aula vai entender bem isso, né? Por que investir na gente é o melhor caminho. Então a gente vai começar hoje falando um pouco das vantagens da bioconstrução ou retomando um pouco disso para a gente entender que bioconstrução sem contexto não existe. Só que não é só bioconstrução sem contexto. A bioconstrução ela tem um contexto muito mais amplo, que é estar como ser vivo. A bioconstrução, uma casa viva, ela é um ser vivo que está no planeta Terra. Então isso aí é um exemplo para a gente entender que é um estudo que chama pegada ecológica. Para quem não sabe o que é pegada ecológica, é a disponibilidade de o tanto de biodiversidade que você precisa para executar uma obra, o tanto de área construída que você precisa para executar uma obra, o tanto de extração dos oceanos, tanto de alimento, tanto de sal que você precisa para executar uma obra, o tanto de terra que você precisa para aquela obra acontecer. E o tanto de energia também. Então, esses são os 5 pontos que a pegada ecológica considera. E a gente já falou que hoje, com o jeito que a construção civil ainda se comporta, a gente precisa de 3 planetas para suprir as necessidades. Pelo menos 3 planetas. Por isso, gente, que a bioconstrução hoje é o caminho. Não tem outro caminho. Fazer obra de construção civil, fazer obra de reforma, sem considerar sustentabilidade, salubridade, não é um caminho hoje, né? E a gente já mostrou para vocês que bioconstrução não é só coisa de fazer choupana, de fazer coisas, um chalezinho, de fazer coisas no meio rural apenas. A gente tem que levar a bioconstrução para os centros urbanos, porque é ali que a gente tem o maior impacto possível nas obras, tá? Então guarda isso,
que pegada ecológica passa por essas 5 variáveis, que é a análise do ciclo de vida de um material, de uma obra como um todo, a obra como esse ser vivo. Então nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre essas vantagens, e hoje a gente convidou pessoas que falam a nossa língua, que são clientes, que são profissionais, que você vai conseguir se afinizar aí com os discursos deles, e a gente quer que você ouve o dono dessa casa aí, ó. Essa casa a gente já falou com vocês, a casa de Garopaba, né, que é lá em Santa Catarina, uma casa feita toda de terra, 100% de terra essas paredes, rebocos de terra, tinta de terra, telhado verde, saneamento ecológico. Toda essa casa é feita com os princípios da bioconstrução, da construção sustentável, e a gente quer que você possa ouvir o Gabriel. Quer falar um pouquinho da casa aí, Bruno? Essa casa, né, como a gente já falou algumas vezes, né, uma casa que fica lá em Garopaba, né, num lugar que tem um clima muito diferente, né, porque é muito frio no inverno e muito quente no verão. Então, as casas nesse condomínio costumam ter calefação e também ter ar-condicionado, né? E essa casa, ela foi uma experiência maravilhosa que a gente teve, que culminou numa metodologia que a gente já vem desenvolvendo por mais de 20 anos assim de experiência, onde a gente vem traçando uma forma de ensinar e capacitar as pessoas online, né? Essa casa a gente treinou a equipe toda por videoconferência, por chamadas de WhatsApp, por vídeos e fotografias. O máximo presencial que a gente teve foi eles mandarem um pouquinho da terra para a gente pelo correio, para a gente ajudar eles a entender um pouco melhor e a gente também se familiarizar com esse processo. Mas essa casa é uma casa de sucesso, porque eles conseguem ter uma inércia térmica, um conforto sobrenatural, assim, incrível, né? O tanto que eles conseguem manter a casa com uma temperatura agradável o ano inteiro, não importa se está muito calor lá fora ou se está muito frio. Existe uma economia de energia muito grande, porque eles fazem muito pouco uso do ar-condicionado, muito pouco uso da calefação. Então, a gente tem informações de utilização da casa mesmo, né, em comparação às casas dos vizinhos, como essa casa tem um desempenho energético superior e muito agradável, né? E além de tudo, o sucesso mesmo do nosso treinamento, da qualidade que essa casa ficou, né? Não só pelas técnicas, mas assim, a equipe lá assimilou tudo perfeitamente, eles fizeram tudo com um nível assim excelente de construção mesmo, né? E para você não ficar ouvindo só eu e o Bruno, né? Que fala, mas eles, claro, a gente trabalha com isso, a gente é suspeito para falar, somos suspeitos para falar. Então hoje a gente trouxe aí as pessoas para poderem falar com vocês também. Então escuta o Gabriel, que é o proprietário da casa. Em relação à casa, é incrível também, porque as paredes são super largas, a gente tem as paredes de 40 centímetros, simples, só que a parte arquitetônica, a distribuição espacial completamente diferente do usual. Né? Isso é um aconchego incrível, térmico, de luminosidade, de ventilação. A gente trabalhou muito na questão de ventilação e de luz, para ter luz entrando no inverno, então com planos inclinados, em que a luz do inverno entra, porque agora eu estou no início de inverno, estou no outono, quase no inverno. A gente olha aqui embaixo, eu tenho luz pela sala, eu tenho luz ali em cima, que no verão não entra. Né? Nós precisamos também de ventilação cruzada, então eu tenho janela para o sul, para o leste, para o oeste, para o norte, eu tenho o calor escapa para cima. Bom, no resumo, gente, que é o método de construção que teria que ser usado sempre e realmente, assim, funciona muito bem. Vamos lá, vamos ouvir o Gabriel aqui. Amanheceu tipo 10 graus e a casa continua 20 graus, tá? 20 graus, 0,8 quarto de manhã quando despertamos. Então, um ambiente agradável aqui dentro, a gente tá com uma blusa só e lá fora tá 10 graus. Então, pra vocês entenderem, né, gente, assim, que a gente já falou isso com vocês, se a gente não faz uma análise de todo o contexto, essa bioconstrução, ela se torna só uso de material. Claro, aí a gente está vendo aí as terrinhas aí, né, que é um ícone da bioconstrução, mas a gente não pode entregar para o cliente e nem para a gente mesmo só aquele material que a gente agrada. É planejar e levar soluções de bioclimática, ventilação natural, iluminação natural, conforto térmico, bem-estar, para que esse cliente ele possa
estar num lugar super agradável e o profissional também. Por isso que vem aí agora uma pergunta que a gente deve fazer. E esse próximo slide que eu vou passar, eu quero que vocês interajam com a gente, deixa aqui no chat, para vocês poderem falar o que move a sua escolha. Então, gente, se você pretende fazer bioconstrução ou pretende ser um profissional, se especializar com isso, ter sucesso como a gente tem na Biohabitat, você tem que fazer essa pergunta. Então, anota isso aí, gente. O que move a sua escolha para ter a opção, para escolher o caminho da bioconstrução? Ideologia? É ideologia? Então, anota aí no chat para nós. É conhecimento? Você quer mais conhecimento? Sair do seu patamar? Mudar de carreira? Mudar sua carreira para outro nível? É a economia em si? Tanto na incorporação como no uso do edifício para ele ser mais rentável? É o bem-estar? Ou é o investimento? Eu vou investir num empreendimento ecológico, porque hoje empreendimentos ecológicos chegam a valer até 30% mais do que um convencional. Claro, uma obra, uma construção sustentável, a vida dela é rentável. Ela consome muito menos energia, ela gera muito mais sintomáticas do que uma obra convencional. Não, eu faço obra de construção sustentável e bioconstrução por conta da ecologia global, aquilo que nós colocamos na pegada ecológica. Não, o meu caso é empreendedorismo, eu sou um empreendedor, eu quero empreender, eu quero ter um escritório de arquitetura com o diferencial da bioconstrução. Então, vou dar um tempinho, assim, coisa pouca, para vocês analisarem. O que move vocês para escolher uma bioconstrução? Deixa aqui no chat. É ideologia, é conhecimento, é economia, bem-estar, investimento ou ecologia global? Ou empreendedorismo? Claro, isso aqui é um conjunto, mas o que te move, assim, lá no fundo, para você escolher isso? Porque se isso não move você, não adianta você entregar para nenhum cliente, não adianta você se capacitar, porque o primeiro ponto de partida nisso é a gente mesmo, tá? Então aqui, deixa eu ver. Olha aqui, a gente já colocando no chat aqui, que maravilha. Ideologia, economia e bem-estar. Ecologia, bem-estar. Olha aqui, deixa eu ver mais. Bem-estar e ecologia global. Interessante, né? Você vê que cada pessoa, ela se relaciona com um jeito. Por isso que bioconstrução é contextualizada. Bioconstrução não pode ser descontextualizada nem dos agentes da bioconstrução e nem mesmo de quem vai usufruir dos espaços construídos. Mais uma vez, o Gabriel vem com um discurso maravilhoso para a gente aqui. Vou botar mais um videozinho dele aqui para ele falar com a gente. Imenso prazer estar fazendo esse vídeo aqui, falando sobre como é morar numa casa de bioconstrução. A casa ficou realmente incrível e a gente está realmente bem feliz com o resultado. A questão das paredes, né, fundamentalmente, construída toda em hidroadobe. Então, a primeira coisa que eu queria era uma casa de menor impacto ambiental, então com menos consumo de argamassa, de cimento, enfim, né, de elementos nocivos ao meio ambiente, já que eu tenho toda uma visão ecológica da saúde do planeta, etc., global. Com o adicional que a gente teria algum benefício em termos de redução de consumo de luz, devido a menos ar-condicionado, e então isso também foi um outro ponto que me chamou a atenção bastante e me trouxe o interesse de fazer essa construção. Vamos lá, olha o Gabriel aqui de novo. Imenso prazer estar fazendo esse vídeo aqui, falando sobre como é morar numa casa. Então, olha só, o Gabriel já estava morando na casa quando ele fez esse vídeo. A gente passou por todo o processo de obra com ele e, claro, por que ele escolheu? Ele, especialmente, escolheu pelo menor impacto ambiental, pela rentabilidade de não usar tanta energia e também pelo bem-estar. O Gabriel, ele é expert, ele é um profissional nutricionista da área da nutrição saudável. Então, gente, caminha junto, hábito saudável, nutrição saudável e bioconstrução. Então, por isso que hoje a gente está em alta com a bioconstrução. Porque hoje salubridade dentro das edificações é um ponto-chave, que a gente já falou para vocês na aula 1 e 2. Quem não chegou a assistir, né, depois assiste a aula 1 e 2, para vocês terem esse conhecimento do que é uma obra sustentável. E uma obra saudável. Gente, sem considerar os agentes da bioconstrução profissional, não há como a gente fechar o elo, não há como a gente ter uma bioconstrução de sucesso.
E são vários agentes, né? O primeiro agente é a sociedade como um todo. Essa foto é um ícone para a gente. Daqui a pouco o Bruno pode falar um pouquinho mais. Mas por que é a sociedade? Porque a gente vive na mesma casa que é o planeta Terra. Não tem como, não existe jogar lixo fora. Não tem como, não, mas o cimento não é explorado aqui na minha região, é explorado na outra região que tem calcário. Gente, a gente já falou com vocês, lá na Amazônia, um saco de cimento custa R$400 na comunidade que a gente trabalhou. Essa comunidade aí não tem nem condição de comprar um saco de cimento, onde a gente trabalhou também. Então, a sociedade como um todo, tanto o profissional, o especialista, o pedreiro que está ali na ativa, né, que não vai ser uma obra poluente para ele, para o dia de serviço dele. Né, ele vai sair da obra com outras perspectivas. Então, o primeiro agente da bioconstrução que fecha esse ciclo é a sociedade. Né? Essa foto aí, né, só ilustrando aí, contextualizando o pessoal, né, Flávio, dentro do que você está falando, foi uma experiência super desafiadora que a gente passou, né? A gente foi dar um curso de educação ambiental para 150 jovens quilombolas, né, no Maranhão, no interior do Maranhão. E essa foto aí, né, uma coisa que o Flávio falou icônica, né, que a gente estava fazendo uma brincadeira, explicando também estrutura, mas também lidando com a confiança, né, uma brincadeira onde um apoia o outro e ninguém toca no chão, né, todo mundo senta numa cadeira e a gente vai, tira a cadeira e, na verdade, um está sentado, entre aspas, no colo do outro, né, e fazendo isso um elo, né, um vínculo, assim, ilustrando um pouco do que é a gente se apoiar, né? Um apoiando o outro, a gente se sustenta de uma forma íntegra e plena, né? E essa forma aí também explica algumas coisas de estrutura, né? Estruturas autoportantes, estruturas recíprocas, né? Coisas interessantes aí que a gente tem na arquitetura, mas a gente usou isso também para simbolizar o que a gente estava fazendo lá, né? E essa experiência foi muito rica. A gente trabalhou muito com saneamento, trouxemos informações que eles podiam aplicar no contexto, né? Algumas pessoas perguntaram ontem sobre a devolução social, sobre o custo das obras para as pessoas carentes, né? Então, assim, existem muitas informações que podem ser disseminadas, né? A bioconstrução, ela tem esse apelo social. É claro que uma obra, um profissional tem que ser valorizado. O preço de uma casa é o preço de uma casa, o preço do projeto é o preço do projeto, mas existem formas de envolver a sociedade como um todo, e tudo que a gente faz impacta diretamente nesse questão, né? Esse lugar é no Codó, lá no Maranhão, no interior do Maranhão, né? O índice menor IDH do Brasil é nessa cidade, e foi lá que a gente fez esse projeto social aí. Tem como essa roda, esse ciclo de vida se sustentar se a gente tirar uma pessoa dessa? Se a gente tirar um agente da bioconstrução. Então, o agente da bioconstrução é a sociedade, o cliente, o profissional, o especialista, o mestre de obra e os pedreiros, o fornecedor. Se a gente tira um desses elos, a gente não tem a sustentação. Então, foi muito interessante fazer essa praxe com esses jovens quilombolas. E a gente fez hiperadobe, fez saneamento, igual o Bruno disse. Eles saíram de lá com outra visão do que é construir, do que é morar. O que é morar no nosso planeta? O que é fazer uma obra para essa obra morar no planeta? Ou morar naquele ecossistema? Então, gente, a gente tem que entender que quando a gente começa a valorizar todo esse ciclo de vida da construção e os agentes da construção, a gente começa a valorizar a sociedade. A gente começa a agregar valor em fazer obra. Então, essa é uma outra obra no Piauí que, gente, era incrível. Quando essa obra estava acontecendo, o mestre de obra e os pedreiros falavam com a gente assim, não tem mais obra desse jeito? Eu quero trabalhar com isso. Porque eles já voltavam para casa muito menos exaustos, com novas perspectivas, sem a mão cortada toda de cimento. Então, e a gente valorizava eles. A gente já falou, não é para chegar em obra, olha o toque aí, presta atenção. Não, nós temos aqui uma coisa muito melhor do que vocês sabem fazer. Gente, isso não existe. A gente tem que pegar o dom das pessoas, valorizar isso, os pontos luminosos da sociedade, as pessoas que sabem trabalhar com madeira, as pessoas que sabem trabalhar com terra, e unir isso a um complemento que são as soluções de bioconstrução. Desse jeito aqui, ó o Kaique aqui
no meu colo aqui, meu filho. A gente leva isso para outras gerações, esse legado. A maioria das pessoas que buscam bioconstrução também busca para deixar um legado para as outras gerações. Isso não é uma conversa demagógica, não. É uma conversa efetiva. Então, os agentes da bioconstrução devem ser valorizados, de cliente a fornecedor, às pessoas que trabalham diretamente naquela obra, né? Um exemplo disso é o quê? Porque é um conhecimento que, sim, é ancestral, mas ele é incorporado a construções contemporâneas. Então, fazer obra é trazer uma nova perspectiva de vida. Esses meninos aí são da cidade lá do Vale de Jequitinhonha, chama Araçuaí, e lá eles são da escola agrícola. Então, a gente capacitou para eles fazerem banheiros secos, sanitários secos, compostáveis, a gente já falou disso ontem, para as comunidades. Então, vê como é que fecha, como é que gera um ciclo de solidariedade, de economia solidária na região, nessa capacitar. E esses meninos, a maioria dos pais e avós moravam em casas de terra. Mas esse elo foi perdido por vários motivos, né? Pelo imediatismo, pela televisão que traz novos conceitos, né? Pela falta de técnica, porque antes as pessoas só podiam fazer dessa maneira. Mas quando chega na televisão o tijolo cerâmico, que é o bacana, que o artista mora, isso a gente acha que está distante, não, mas é dessa maneira que a gente ouvia da boca deles. Isso aí não tem muito tempo, não. Isso foi em 2000 e... Quer dizer, depende, né, do tempo que a gente fala, mas foi em 2009, né, que a gente fez essas capacitações, construíram mais de 400 banheiros secos só nessa região, depois mais 300 lá no Maranhão. Então, é capacitar os agentes, é levantar os pontos luminosos, é fortalecer a sociedade a partir do movimento que é fazer obras sustentáveis a partir de técnicas de bioconstrução. Isso é muito importante. E, gente, cá entre nós, os agentes da bioconstrução precisam de capacitação. Então, os especialistas nessa área, não quer dizer que o especialista é só quem está no escritório desenhando, não. Existe muito especialista que está colocando a mão na massa, né? Esses meninos aqui, ó, tinha menino que trazia dica para a gente de como fazer adobe, de como cortar o barro, melhor do que eu e o Bruno sabia. Então, é troca, é uma permuta de informação. E a gente leva o nosso conhecimento técnico também para dentro dessas obras. E hoje, o Bruno já até falou com vocês, a gente trabalha com assessoria online para a gente conseguir escalar nosso serviço, levar rentabilidade para a nossa empresa. Mas é uma rentabilidade que é saudável para a sociedade. Não é aquela rentabilidade de degradação, de exploração do outro. A gente não faz isso. Por isso, vocês têm que entender que bioconstrução é primeiro ponto, é o porquê que você se move nesse caminho. O que te move internamente? E como é que você leva essa transformação também para as pessoas que trabalham e que são os elos dessa bioconstrução? Então, isso é muito importante. Se você vai para a prática achando que você é o maioral, que você que tem que ganhar a grana, que você tem que explorar os outros, não vai dar certo. Porque a bioconstrução não é isso. Ah, Flávio, mas eu vejo aí que quem ganha mesmo dinheiro é quem fica no escritório capacitando os outros. Gente, vamos colocar os pingos nos is e colocar cada um no seu lugar. Uma pessoa que estuda 5 anos na universidade, uma pessoa que se capacita, que faz um curso online de mais de 30 horas, que estuda, reestuda, faz aulas, passa por um programa de mentoria, tem que ser valorizado, assim como a pessoa que está lá no canteiro de obras. Tá? Então, a gente aqui na Biohabitat conseguiu levar a Biohabitat nesse nível de ser referência mundial e nacional na bioconstrução, como? Também prestando assessoria online. E isso é também diminuir custo. Antes a gente precisava de pegar avião para ir para uma obra, né? Então, tem gente que fala assim, Flávio, mas eu não sou arquiteto nem engenheiro, eu posso trabalhar com bioconstrução? Claro, você pode ser gestor de obra, você pode ser consultor de uma técnica específica. Até te dou uma dica aqui, ó. Essa dica é boa anotar, hein? Tem gente que quer trabalhar com bioconstrução e quer saber de tudo. Começa por uma técnica. Escolha uma técnica que chama mais atenção. É o HiperAdobe, igual essa aí da imagem? Então, pega o HiperAdobe e vai estudar ele a fundo. Não, eu gosto mais de saneamento, que gera menos impacto, cuida da água, gera alimento. Então, vai estudar saneamento.
Não, eu gosto de telhado verde, ou então rebocos. A gente conhece, a gente já prestou assessoria para a gente que trabalha só com reboco natural de terra artístico. E isso não é para ser aplicado só em chalezinhos, não. Tem mansões que estão aderindo a esse tipo de tecnologia, porque é saudável. O Gabriel mesmo. O Gabriel ele trabalha com alimentação saudável e quer a bioconstrução pela salubridade também e o bem-estar que ela provoca. Então, vamos entender isso. E quando a gente fala de agentes da bioconstrução, a gente tem que começar a entender o canteiro de obras e a logística de uma bioconstrução. E isso difere um pouquinho das obras convencionais, porque a gente tem outros recursos que entram aí. Né? Como a gente disse, um recurso muito simbólico das obras de bioconstrução é construir com terra. Né? Então, a gente tem que entender que a terra não vem pronta. Quando você compra um caminhão de tijolo, tem o gasto de energia, tem o CO2 que ele desprende na atmosfera pelo transporte, tem a queima do tijolo, né? E a terra em si não. A terra você pode conseguir no lugar, pode conseguir no vizinho, né? Pode conseguir fazendo a terraplanagem. Então, tem uma logística diferente do canteiro de obras, tá? E para cada técnica tem uma logística. Nós vamos passar por algumas aqui para contar para você um pouco dessas logísticas. E entender isso, né, Flávio, está diretamente ligado na eficiência, na dinâmica da obra, né? Se você monta um canteiro bem feito, com certeza o seu material vai estar mais acessível, vai estar mais fácil, vai estar ali na mão, do que se você faz uma coisa. Imagina o cara tem que atravessar 100 metros, 200 metros para chegar com um carrinho de mão de terra ali, e sendo que você tem que levar ali, sei lá, 1 tonelada daquela terra ali para aquele lado. Né? Então, a sua obra vai ficar cansativa, vai ficar lenta. Né? Então, a organização ela é muito importante. Essa obra aí que o Flávio está mostrando aí agora, ela foi feita lá na Amazônia, né? E a trama do pau a pique foi tirada toda ali do local, foi toda tirada da limpeza do lote para fazer essa construção. Né? Tinha essas varas, tinha o bosque perto, a floresta ali perto, e essa terra utilizada aí nesse pau a pique, ela foi uma mistura, né? Eles cavaram uma fossa, né? Então a gente tirou a terra da fossa e também a gente viu que precisava de uma coisa mais arenosa, e eu fui andando ali com as pessoas que conheciam o local para entender aonde que a gente podia tirar isso. Em vez de a gente comprar areia, que ia ter que vir de canoa, 8 horas de barco para chegar lá no local, caríssimo, né? Com o preço do estivador e tudo mais, é uma logística complicada. A gente achou uma terra do Igarapé que era arenosa. Então, nós fizemos uma mistura da terra da fossa, que era argilosa, com a terra arenosa do Igarapé, e a gente conseguiu uma terra excelente para fazer a massa desse pau a pique. Ele está todo rachadinho aí, mas é porque faz parte do processo mesmo. Depois vem as outras camadas, né? O pau a pique ele funciona assim mesmo, vem a primeira camada dá essa craquelada, e depois a gente vem com o acabamento fino, né? Então, só nessa logística aí, a gente conseguiu todo o material dessa obra ali no próprio local, né? Com a limpeza do terreno, com a escavação da fossa, com a organização de tudo, e a gente deixou tudo preparado para o momento que chegou o pessoal. Essa obra, em específico, foi criada e desenvolvida através de um curso de capacitação que a gente deu lá. Não é normal, né? Um curso ele não gera uma obra em si, né? O pessoal teve que continuar, depois que eu fui embora, a obra continuou andando e tudo mais, mas é importante para que o conhecimento ficasse agregado ali nas pessoas, né? As pessoas absorveram esse conhecimento e conseguiram desenvolver a obra mesmo sem a nossa presença no local. Então vamos falar um pouquinho desses agentes da bioconstrução, né? Voltando aqui, eu quero colocar para vocês, um pedreiro e um ajudante fazem, em média, 12 metros quadrados. Anota isso aí, isso é importante. Esse dado está só lá no nosso curso, eu vou passar para vocês aqui na jornada. 12 metros quadrados de parede de pau a pique por dia, tá? Mas o pau a pique tem essa logística de montar malha. Então, é 1,5 dia, porque em metade do dia você monta a malha com 2 pessoas, um pedreiro e um ajudante, tá? Com meio-dia, 4 horas de serviço, você monta a malha. Mais um dia inteiro para fazer o barreamento e deixar a parede com esse aspecto aqui quando ela seca. O pau a pique, gente, ou a taipa de mão,
ela precisa do tempo de cura das camadas para vir as camadas subsequentes. Mas ela é a que dá mais autonomia de você fazer uma obra com pouca gente. 2 pessoas fazem uma obra. Então, se você tem pouca mão de obra, né, e é uma técnica de apropriação muito simples, você pode escolher o pau a pique ou a taipa de mão. Depois que essa obra craquela, né, que ela seca, ela vai perder volume e vai trincar toda. Flávio, mas não dá para botar mais areia, igual vocês falaram antes, ou mais palha para ela trincar menos? Dá para fazer isso, mas de toda forma, ela trinca por quê? Porque a malha de madeira ela tem um índice de retração e dilatação diferente do barro. Então é normal. Claro que a gente não pode deixar uma parede desse jeito, porque aí é onde que moram os insetos, o barbeiro, né? O barbeiro não mora em casa de terra, ele mora em buraco. Então, mesmo que seja convencional, de tijolo ou bloco de concreto, se você não rebocar direito, o barbeiro mora ali. Então, depois que isso seca, normalmente, aqui no Sudeste, em Minas Gerais, essa cura demora em torno de 10 dias. Então, você tem que planejar essa logística para, por exemplo, faz as malhas inteiras da obra, vem barreando uma parede nesse dia, aí ela vai começar a secar, você vai barreando a outra. Quando você chegar a barrear no final da última, a primeira já está curada e você pode vir com a próxima camada. A próxima camada ela vai trincar muito menos e aí você vem com o reboco final, que é lisinho, igual essa parede aqui do fundo aqui de casa. Você vem com cal e areia e faz um reboco espatulado, sarrafiado, maravilhoso, lisinho, que não tem buraco nenhum. Então tem essa logística pau a pique, mas é uma autonomia gigante, porque você pode fazer a obra com 2 pessoas. Então guarda isso. 2 pessoas fazem a malha em meio turno e depois, com mais 2 turnos, fazem 12 metros quadrados de parede, tá? Então guarda esse item aí que é muito bom para você que quer ser profissional da área ou quer escolher uma técnica para construir sua própria casa. O hiperadobe, né, que é esse tipo de construção aí, ó, vocês estão vendo o saco aqui, fazer uma diferença, né, que tem gente que perguntou, hiperadobe e superadobe, qual que é a diferença? O superadobe é aquele saco de ráfia, um saco branco, né, que ele é todo tramado assim, ó, normalmente usado para levar grãos. E esse saco ele é abertinho, ele tem um saco que tem uma malha mais aberta, que se chama malha Rachel. Não é ráfia, é Rachel. Esse é o hiperadobe. Tanto o super como o hiperadobe, eles precisam de pelo menos 5 pessoas em obra para você conseguir fazer 8 metros quadrados de parede por dia. 2 pessoas no maceiro, tá? Uma pessoa compactando e puxando o cavalete e uma pessoa fazendo o translado do material para lá e para cá e um mestre de obra, uma pessoa que vai gerenciar a qualidade. Gente, tem que ter pessoa que vai gerenciar a qualidade de todo mundo, porque se você está imerso ali, compactando, puxando carrinho de mão, você não consegue dar atenção à qualidade da obra como um todo, né? Então aqui, ó, uma pessoa no cavalete, a gente já mostrou o cavalete para vocês na aula passada, que é onde a gente faz um funil, onde ensaca esse funil e vai em cima da própria parede, puxando o cavalete e uma fiada vai ficando em cima da outra. Uma pessoa no cavalete, 2 no maceiro, tá? Uma compactando aqui em cima e uma levando a massa para alimentar o cavalete e a parede. Igual o Bruno falou, se você coloca essa terra longe da onde você vai executar essa parede, você aumenta o tempo de obra, aumenta o custo da obra e pode até diminuir a qualidade, porque o maceiro, quando você prepara ele, ele tem uma umidade correta. E só de levar ele de um lado para o outro, você pode perder essa umidade e perder aí a qualidade da sua parede. Então vamos lá. 5 pessoas, dá para fazer com 4, mas é pesado. 5 pessoas para fazer o hiperadobe 8 metros quadrados. Ah, Flávio, mas lá no pau a pique era 2 para fazer 12. Mas essa parede de hiperadobe ela é muito mais térmica. Ela tem em torno de 35 centímetros a 40 centímetros de espessura. E o pau a pique, ele tem até 12 de espessura, né? É muito menos material também no pau a pique. Mas se você tem mais terra disponível e não tem madeira, o hiperadobe é uma opção, tá? Esses sacos aí, ele custa R$1, mais ou menos, até R$1,20, 1 metro linear dele, tá? E para você fazer aí os 8 metros quadrados, você vai gastar em torno de 4 vezes 2,
Então, você vai gastar em torno de 10 metros lineares de saco, né? Então, vamos entender que isso é muito importante para você começar a planejar a sua obra. E aí, a terra aí, né, que a gente estava falando, se você não coloca essa terra no lugar certo, não prepara o maceiro de forma correta, você vai começar a perder qualidade da obra, perder eficiência, produtividade, e você vai começar a ter problemas no seu canteiro de obra. Então, organizar bem o canteiro de obras, ter um gerente de obras que vai dar análise da qualidade, alocar bem a sua mão de obra, aquela pessoa que vai ser a pessoa que vai fazer o maceiro, aquela pessoa que vai levar transportar a massa, aquela pessoa que vai compactar. Então, isso é muito importante para você entender uma obra de Hiperadobe e fazer uma obra bem feita. E trabalhar com pessoas que já estão acostumadas com o ritmo de obra, né, Flávio, acaba sendo uma economia, mesmo que sejam pessoas que são melhores remuneradas, né, o fato de você estar remunerando ela melhor não significa que você está gastando mais, porque é bem provável que a pessoa que tem um condicionamento físico, que está acostumada a virar um maceiro, carregar uma coisa pesada e fazer isso sem diminuir o ritmo, com certeza você vai fazer sua obra com mais dinamismo, com mais velocidade e até com mais qualidade, né? Porque o cansaço reflete nas condições finais aí do acabamento, né? Então, muitas vezes, o pessoal acha, vou fazer com mutirão, ou vou chamar os meus amigos para fazer, ou eu vou fazer 5 pessoas aqui despreparadas, né? Você pode até fazer, mas é bem provável que essas pessoas não consigam executar a obra durante o período todo, né? Pensa, você vai ficar aí 1 mês, 2 meses, 3 meses fazendo aquela atividade todo dia, de manhã, de tarde, né? Então, é imprescindível que você tenha pessoas ali que estejam acostumadas a fazer isso, né? E o fato de você ter ali materiais mais acessíveis, materiais muitas vezes mais baratos, né? Um caminhão de terra é mais barato do que um caminhão de tijolo. Por que não valorizar essa mão de obra? Por que não dividir essa economia que você está tendo em investir na mão de obra, né? Que vai trabalhar mais, que vai ter um desprendimento de energia maior, e muitas vezes é a remuneração que vai trazer o estímulo para que essa pessoa saia ali um pouco da zona de conforto dela, né? Ela, eu vou pilar um saco, eu vou fazer uma forma para fazer uma parede de terra. Isso pode ser a solução de muitas vezes o que a pessoa fala, na minha região não tem mão de obra. A sua região tem mão de obra, gente. Aqui no Brasil a gente tem mão de obra para construção civil, em qualquer lugar tem um pedreiro, tem uma empreiteira, tem uma família que faz. Então, você remunerar ela de forma adequada é uma das formas de você conseguir com que ela possa sair da zona de conforto e abraçar uma ideia de fazer uma taipa de pilão, de fazer um Hiperadobe, de fazer um pau a pique, né? Então, prestar atenção com carinho para a mão de obra é fundamental para a gente ter uma obra de bioconstrução bem feita. Qual que é o benefício, então, de fazer o Hiperadobe, já que tem mais gente, né, e mais material? Gente, o Hiperadobe, depois que você faz ele, a terra ensacada, ele está pronto. A parede está pronta, e essa parede aqui, no final do dia de serviço, ela está pronta para botar telhado. Mesma coisa a taipa de pilão. Depois que você executa a parede, você já pode botar telhado direto. O pau a pique tem o tempo de cura, e o Adobe, por exemplo, ele tem o tempo de execução do Adobe. E o Adobe tem que curar também. Qual que é a diferença, então, da taipa de pilão para a terra ensacada? A quantidade de mão de obra e a produtividade são idênticas. 8 metros quadrados de parede, com 4 a 5 pessoas trabalhando. Só que a taipa de pilão, você tem que montar a forma antes. Você precisa de um dia todo para montar a forma aprumada, certinha, né? Tem o material dessa forma. Se você não vai reutilizar esse material da forma, você pode ter um gasto a mais fazendo taipa de pilão. Mas, gente, tem cliente que fala assim, eu não abro mão, eu quero a taipa de pilão. Eu não abro mão, eu quero o Hiperadobe. Então, você tem que dar atenção também para esses desejos do cliente. Você vai empurrar para a goela abaixo o cliente um pau a pique se ele quer o Hiperadobe? Então, por isso que a gente fez aquela pergunta, o que move você e o seu cliente a buscar a bioconstrução? Às vezes é uma técnica específica. Claro, se é uma técnica que não tem condição de ser executada no contexto do cliente, você vai ser claro com ele, você só tem 2 pessoas executando, então melhor mesmo é você partir para uma técnica dessa. Então, claro, você como profissional, como conhecedor, você pode trazer essas questões, mas não tem restrição. Olha aí esse prédio no Paraguai.
É um prédio totalmente urbano, de 3 pavimentos, todo estruturado em taipa de pilão. Não tem um pilar aí de concreto armado. Imagina a economia que teve essa obra. E o canteiro de obras tem que ser muito bem preparado para a gente poder trabalhar. Vocês estão vendo aqui, ó, são andaimes laterais, ó, para que essa obra possa ser feita de maneira certa, correta. A terra é subida com talha, né, ali para cima, para ter um movimento de terra vertical para alimentar as paredes. Então, isso é fazer obra com qualidade, é pensar na logística, é pensar nas demandas e pensar no que o cliente traz a partir do movimento de escolha de fazer as obras de bioconstrução. Voltando no Adobe, né, que é outra técnica que é muito falada e muito feita, né? O Adobe é um dos carros-chefes aí da bioconstrução tradicional. A gente precisa das formas do Adobe. Adobe são tijolos informados nas formas, a gente tira essa forma e o Adobe seca. Aqui em Minas é 15 a 20 dias para o Adobe secar, com essa dimensão que está na foto aí, que são Adobes grandes, 20 por 20 por 32,4, que é a proporção áurea. Nessa casa específica, o Adobe é feito na proporção áurea. Ah, Flávio, eu posso fazer Adobes menorzinhos? Pode. Você diminui o tempo de cura e facilita o transporte do bloco, tá? E para fazer Adobe, gente, essa parte da obra é o coração da obra, que é a casa do Adobe. Porque o Adobe precisa de secar ao abrigo da chuva. Então, você não sabe quando que vai chover. Claro, você pode fazer os Adobes numa época de seca, mas a gente já fez Adobe em época de seca que choveu. Então, você precisa de um lugar protegido, principalmente quando você tem a terra vermelha, igual esses Adobes aqui. Por quê? Porque a terra vermelha tem minério de ferro. E o minério de ferro, quando o sol aquece o Adobe na hora de secar, ele trinca, ele expande lá dentro e trinca o Adobe. Então, o Adobe com terra vermelha, o melhor para ele é secar na sombra, tá? E aí você seca um tempo ele deitado, depois você coloca ele em pé e ele termina de secar. Você tem que entender essa logística, porque o Adobe precisa desse tempo. Então, você tem que, na hora de fazer fundação, na hora de fazer terraplanagem, você já está produzindo Adobe. Senão, sua obra pode parar em função de não ter o Adobe disponível, né? Então, isso é muito importante também nas logísticas do canteiro de obra de uma bioconstrução. Entender cada técnica, conhecer qual que é o processo construtivo para fazer a escolha do seu canteiro e o tempo que você vai precisar para fazer aquela obra específica. O Adobe, você consegue também, com 2 pessoas, fazer 12 metros quadrados de parede. O diferencial é porque o pau a pique ele seca, né? Porque ele é a mesma produtividade, mesma mão de obra, ele seca no próprio lugar. O Adobe seca em outro lugar e você tem que transportar ele para a sua parede. Então, é claro que esse lugar que seca os Adobes tem que ser perto da produção da parede em si, né? Porque senão você perde produtividade e perde muita coisa. Com isso, gente, com esses dados, você já está preparado para começar a entender o orçamento e o cronograma de uma obra, né? E a gente parte, a princípio, não é disso aqui. A gente parte, a princípio, do cronograma e orçamento do planejamento. Fazer obra de bioconstrução, a gente já falou. Gente, é fazer obra em si? Não, é planejar. Planejar e levar soluções. Então, por isso que a gente tem que começar lá atrás. Qual que é o tempo de projeto? Qual que é o custo do projeto? Para você que é profissional, você tem estagiário que faz os desenhos, que te ajuda no escritório? Qual que é o tempo de telefone, contato com o cliente, internet, o transporte, as vistorias em obras, as reuniões preliminares, a criação do projeto? Quem vende projeto, vende criação, não vende desenho. Já falamos isso com vocês. Agrega valor no seu serviço. E por que o profissional da bioconstrução hoje é o mais valorizado? Porque ele traz soluções pertinentes com a demanda global, tanto de ecologia como de saúde. Quando o projeto é bem feito, a gente até viu, o Bruno falou esse dado antes, um projeto de R$14 mil para uma obra de 300 metros quadrados é um investimento. Por que é um investimento, Flávio? Porque o projeto barato é aquele que não consegue dedicar tempo, o profissional não consegue dedicar tempo para arrumar as melhores soluções para uma obra. Não estou falando que todo projeto custa R$14 mil. Inclusive, hoje na Biohabitat, nossos projetos custam R$30 mil. Porque é o nosso serviço mais premium. É onde que a gente consegue dar atenção para o cliente
para que a gente consiga as melhores soluções para ele economizar na obra. Então, ele paga 30 mil reais de projeto, mas ele economiza mais de 100 mil na obra. Faz essa conta aí. Dá 70 mil de lucro líquido para o cliente. Aí tem gente que fala, não, mas como assim vou investir 30 mil no projeto? Ué, você vai investir 30 mil no projeto para economizar 100 na obra. Então, gente, você quer construir a sua obra, você quer ter sua casa, preze por um bom profissional que vai fazer um projeto. Aqui, ó, isso aqui é essencial. Aqui a gente tem até a gente faz uma simulação lá no nosso curso, mas está em fase beta. A gente criou um aplicativo para você conseguir fazer uma simulação do tempo de obra, de quantas pessoas, tá? Qual o material e qual o custo da obra a partir de um aplicativo que você pode simular. Ah, não, eu quero PowerPick. Aí aqui em cima no aplicativo você muda para Adobe, Adobe. A estrutura vai ser de eucalipto, não, a estrutura vai ser de bambu. O telhado vai ser teto vivo, não vai ser telhado cerâmico. O reboco é reboco de terra, é reboco convencional. O piso é piso de cimento queimado ou é um piso de terra batida. Então a gente consegue, através desse aplicativo, fazer uma simulação antes de começar as decisões projetuais para entregar para o cliente a melhor opção para ele. Né? E a partir dessa simulação que a gente faz um orçamento, né? um orçamento global da obra. Né? E esse orçamento global da obra não é só de material, é de material, tempo e quantidade de mão de obra. Isso é fazer orçamento de obra. Lá no nosso curso, a gente disponibiliza essas planilhas para os nossos alunos, para eles começarem a entender e montarem as planilhas personalizadas para cada obra deles. Porque sem você conseguir entender a parte orçamentária, é muito difícil de você ter uma bioconstrução de sucesso. Então, com esses dados que a gente falou com vocês, do projeto, e da quantidade de mão de obra e do tempo, você já tem uma noção aí de como você vai conseguir orçamentar a sua construção. Hoje, o metro quadrado médio do Brasil inteiro gira de 1.800 a 2.500 o metro quadrado construído. Não estou falando de bioconstrução, estou falando de qualquer obra. E se você não vai fazer bioconstrução com suas próprias mãos, que é raríssimo, e a qualidade pode ser que não seja adequada, você vai investir nessa margem de grandeza. A gente já fez obras por R$700 o metro quadrado, mas não é comum. O comum é de 1.800 a 2.000. Por quê, Flávio? Porque os profissionais precisam ser bem remunerados, tá? O projetista precisa ser bem remunerado, os materiais que vão ser agregados nessa obra, você economiza muito, mas você investe mais em mão de obra. Você vai colocar uma pessoa para fazer uma obra que é fora do padrão de conhecimento dela, sem pagar ela um pouco mais? Então, entenda isso. Você tem que valorizar os profissionais que estão ali trabalhando, tá? E com isso você consegue equiparar, né, a bioconstrução com o valor da construção convencional, ou então até abaixar seu preço, se você fizer um bom projeto. Sem um bom projeto, gente, esquece. Você vai acabar tendo prejuízo, fazendo uma obra muito mais cara, se você não tem conhecimento também. Então, procure um profissional que tem conhecimento. Por isso que o profissional hoje capacitado, o especialista em bioconstrução, ele é super valorizado, porque ele não é mais caro, ele economiza na obra. E Flávio, ele economiza, ele traz saúde. A gente chegou num ponto, né, que a bioconstrução ganhou uma fama muito errada, né, de que fazer bioconstrução é de graça. Tinha umas imagens na internet um tempo atrás que era: faça sua casa com R$1.000, faça sua casa sem gastar, né? É claro que com essas técnicas a gente tem um potencial de ter economias, né? Mas, na verdade, a visão da bioconstrução não é essa. A visão da bioconstrução é isso tudo que a gente estava falando, de qualidade, de valorização da natureza, de valorização do bem-estar, valorização da saúde, né? Nós estamos agregando um produto muito superior ao das construções convencionais, né? E se você trabalha com isso, quer trabalhar com isso, você não pode ficar à mercê disso como profissional de o cara que não quer te pagar, né? Isso é uma forma de eliminar um pouco o cliente bom do cliente que não é bom. Você que quer trabalhar com isso, você tem que saber diferenciar o cara que vai te remunerar conforme a sua prestação de serviço. É claro
que pessoas de baixa renda, locais carentes, isso é outra visão, né? Isso aí você tem que ter um estímulo que vai vir através de ONGs, através de empresas que fazem esse tipo de ação social, né? A gente já trabalhou muito nesses locais, mas a gente era bem remunerado. A gente não deixava de ser remunerado porque a gente estava trabalhando com os quilombolas, porque a gente estava trabalhando no Vale de Quitionha, né? Existe essa visão que é uma fama meio errada de que a bioconstrução é uma coisa gratuita. A bioconstrução não é gratuita, ela não é tão barata assim, né? Mas ela tem um potencial muito grande de ser a solução de vários problemas que precisam de ter um baixo custo ou de ter uma execução de forma mais fácil, mais acessível. Mas a gente tem que lembrar disso tudo que o Flávio está falando. O custo de uma obra é o custo de uma obra, os profissionais têm que ser valorizados. Você trabalhar com bioconstrução é um grande diferencial e você tem que apresentar a sua postura profissional com esse diferencial. Você não pode achar que você está fazendo uma coisa e por isso você vai julgar o seu preço para baixo. Muito pelo contrário, você está fazendo uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem. Então, volta a pergunta. O que te move na bioconstrução? Se for só fazer obra barata, você não vai conseguir entregar a qualidade. Pode anotar isso aí. Ah, Flávio, meu negócio é fazer obra barata. Gente, obra barata, só obra barata, não é o que vai te levar para ter postura profissional. E nem vai te levar para ter uma obra com postura profissional. Então, sim, economia é um daqueles pilares que pode nos mover. Mas se é só economia, você está no caminho errado. O ideal para você ter só economia é fazer aquelas casas de madeirite, é fazer casas de placa de concreto. Você já viu casa de placa de concreto? Você vai assentando macho e fêmea na outra? Aquilo ali é super econômico, apesar de ser super impactante e horrível de conforto, de bioclimática. Mas, se você quer só economia, e quem busca só economia não está dando atenção para a qualidade. E não é assim que deve se postar, né? Um profissional dessa área, né? Você tem que ter uma postura, um postural muito além de só economia. Claro, é possível fazer obras mais baratas com bioconstrução? Claro, já falamos com vocês aqui que a gente já fez obras com um terço do valor com qualidade, mas não é isso que deve te mover nem como profissional e nem como consumidor final nessa área da bioconstrução. E para ter postura profissional, gente, a gente tem que dar atenção para vários pilares, para várias questões, né? Isso aí é a norma de Adobe, né? Essa página do lado, né? É a página inicial da norma de Adobe, ó. Se vocês lerem aqui, ó o nome do Bruno aqui, ó, Bruno Azevedo, Flávio Duarte. O que é isso? A gente dedicou para a sociedade como um todo uns 2 anos de reuniões lá em São Paulo, indo de avião, voltando de ônibus às vezes, com o nosso próprio dinheiro, para o quê? Para ajudar sem pagamento, né? A ABNT não pagou a gente, para ajudar a escrever o texto base da norma de Adobe, que hoje já está em vigor. Então, isso é uma entrega para a sociedade imensa, né? Porque a gente sabe, o Adobe tem mais de 10 mil anos de uso no nosso planeta. Aqui no Brasil, a gente tem casas de mais de 500 anos feitas de Adobe ainda em uso, com pouquíssima manutenção. Então, é um material super versátil que tem um potencial imenso. E para você ter essa postura profissional, você tem que dar atenção para isso. Olha aqui as normas que já tem em vigor aí, que você pode usufruir, tanto como pessoa que quer morar numa casa desse tipo, né, numa obra, ou empreender, ou ser um profissional. A norma de Adobe, norma de construção com bambu, norma de tratamento de efluentes, norma de desempenho das edificações, que é super importante, norma de captação de água de chuva, norma de instalações elétricas e fotovoltaicas, sistema de aquecimento solar, tudo isso são normas que já tem aí disponível para a gente poder, inclusive, se respaldar como profissional e qualidade para o cliente. A norma, ela é feita para isso. E tem várias outras coisas que são as leis e os parâmetros urbanísticos e ambientais, Código de Obra Municipal, Condominial ou Regional, Legislação Ambiental Nacional, Registro de Responsabilidade Técnica, Alvará de Obra e habites. Isso aí é ponto de partida para uma postura profissional. Não deixe... não, eu faço sem projeto, eu cobro barato. Olha para você ver, olha o discurso.
Não dá para confiar num profissional desse jeito, né? E a gente aqui na Biohabitat, para ter postura profissional, a gente faz blocos de prova, testa a resistência dos adobes, né? O Bruno falou ontem com vocês que a gente testou a resistência dos adobes da Casa Estrela e a gente conseguiu mais de 5 MPa. Então dá para fazer mais de 5 pavimentos com esses tijolos aí. Isso é entregar qualidade para o cliente. Ah, Flávio, mas esse teste aí custa R$500 no laboratório. Mas isso dá uma segurança imensa para a obra e para o cliente. Né? Então a gente tem que entender que a postura profissional não é só, eu sou profissional, vou cobrar caro. Não, é entregar soluções para o cliente. E olha isso aí, ó. Esse cliente, né, o Guilherme, lá do Mato Grosso, ele fez uma obra de hiperadobe sem conhecimento nenhum. Zero. Só vendo vídeos. E aí a obra dele estava caindo. A obra dele estava prestes a entrar em colapso. E ele contratou uma consultoria nossa mensal e a gente fez toda a assessoria online com essa paginazinha, é um mapa de prumo da obra e resistência das paredes para a gente conseguir atuar e corrigir a obra dele à distância. Então, olha, se você pensa em ser profissional, você pode prestar consultoria online igual a gente presta. Essa consultoria mensal nossa custa R$3.790. Mas a obra do Guilherme custou mais de R$100 mil. Então, para ele contratar uma consultoria nossa, foi um grande achado, porque senão ele ia perder R$100 mil que a obra estava caindo. Então, ele precisou da consultoria de um especialista para identificar as patologias, identificar onde estava ruim e corrigir a obra. Então, a gente tem que, como profissional, ser versátil também, não só pensar em estar em canteiro de obras, mas também pensar em prestar assessorias, principalmente online. Esse aí é um outro teste que a gente fez, né, Bruno? Lá no Piauí, um teste icônico na nossa carreira. Esse aí foi fantástico, porque a gente teve que corromper as leis, né? Porque não existe a norma técnica de fazer teste e ensaios de hiperadobe, né? Então a gente teve que convencer o laboratório a fazer, tanto que eles não quiseram dar o laudo para a gente, né? Justamente para não comprometer a imagem do laboratório e tudo mais, ficaram meio receosos, mas a gente teve a oportunidade de romper, né? Nós criamos, né? Baseado até na forma de romper os blocos do Adobe, uma forma de romper o bloco do hiperadobe para dar mais confiança para a gente. A gente estava fazendo a primeira casa de 2 andares, a gente tinha algumas incertezas, né, sobre o processo, a gente não conhecia tanto aquele material do Piauí, então a gente fez isso para nos resguardar e também ampliar o conhecimento, né? Quando a gente levou essa informação lá para a rede de pesquisadores que a gente faz parte, o pessoal ficou encantado, porque a gente estava, de certa forma, fazendo pesquisa, né? Isso é como que surgem as normas, né? A ABNT, ela parte daí, ela parte dos estudos empíricos, ela parte das pesquisas das pessoas, ela parte da produção dos consultores, né? E a gente, como consultor, a gente queria ter uma confiança, a gente sabia que o teste ia dar certo e a gente viu que esse teste, da forma que a gente fez, era possível construir muito mais do que 2 pavimentos com a terra estabilizada da forma que a gente estava fazendo, né? Então a gente conseguiu esse laboratório, o rapaz esteve na obra, ficou curioso também, o operador da prensa lá, e a gente teve a oportunidade de fazer uma experiência maluca, séria, né, na verdade, dentro aí do contexto da obra lá de Parnaíba, e a gente teve um resultado muito promissor, né? E que está gerando desdobramentos de pesquisa, desdobramentos de resultados e eficiências aí dentro da construção com hiperadobe, né? Os laboratórios de análise de resistência de materiais, eles têm as normas dos materiais para fazer o teste igual está na norma. O Adobe, a gente ajudou a cunhar o texto e lá na norma de Adobe tem o teste de resistência do Adobe. A norma da taipa de pilão, também a gente participou de reuniões, tem lá o teste para determinar a resistência da taipa de pilão. Como o Bruno disse, o hiperadobe ainda não é normatizado, mas isso impede dele ser feito? Não. Não é porque ele não é normatizado que não pode fazer hiperadobe. A norma traz uma segurança para o consumidor e para o produtor. E a gente precisava dessa segurança, por isso que a gente fez o teste de romper o hiperadobe. Romper é isso, esmagar para ver o tanto de resistência que depois que ele começa a trincar aqui, ó, qual que foi o índice de peso que ele resistiu de compressão simples, tá? Aqui estão alguns índices, né? Não preciso ficar falando isso com vocês agora.
de 7 dias de cura e 28 dias de cura, mas para fazer essa casa de 2 andares. Para o cliente ter a segurança e falar, olha, a minha casa tem a resistência para fazer os 2 pavimentos todos de terra. Então essa foi uma das primeiras, a gente nem sabe se tem mais, mas foi uma das primeiras casas no Brasil a serem feitas de para-adobe de 2 pavimentos. Vamos ouvir aqui, ó, o cliente aqui, ó, o Paulo, né, que é o dono dessa casa. Eu vou fazer algo aí que me dá muito prazer de fazer, que é conduzir um tour aí pela casa. Essa casa aí que a gente construiu e não poderia ter construído da maneira que foi feita, sem a ajuda e sem o profissionalismo dos nossos queridos amigos Flávio e Bruno do Biohabitat. Então, eu vou fazer algo. O que o Paulo está trazendo, gente? Ele está trazendo a nossa postura profissional. Ele falou que não ia ser possível fazer uma obra com a qualidade que ele está vendo ali, da casa dele, sem a nossa postura profissional. Claro, gente, se a gente não tivesse tido nem esse índice de resistência das paredes, qual que é a segurança que o cliente tem? Então, pensa bem, quando você for executar, ter a sua postura profissional. E não há como você ter postura profissional sem ser capacitado nisso. Ah, Flávio, eu quero ter a postura profissional para fazer a minha própria obra. É possível? Claro! Você pode fazer os cursos, pode fazer treinamentos e, mais uma vez, gente, não vai para a obra, mutirãozinho, curso de fim de semana. Não estou falando que isso é ruim, não. Até hoje, eu e o Bruno, a gente ministra cursos, tá? Presenciais. Claro que a gente não faz mais curso de fim de semana e isso a gente acha que não é viável. Tem gente que procura curso de fim de semana achando que vai ser a mudança da vida dele. Não. Eu sugiro hoje que você faça cursos de teóricos, principalmente online. Gente, hoje o online é a mesma coisa que presencial. Ah, Flávio, mas o online não consigo pegar na terra. Claro que consegue. Quando a gente fala no nosso curso online, inclusive, né, que é o nosso carro-chefe hoje da empresa, o curso online, ele te dá a possibilidade de você pegar a sua própria terra do seu local, assistir nas aulas online e fazer os testes em loco. Então, pensa bem, gente, o curso hoje, que não tinha na nossa época, 20 anos atrás, você ia procurar curso, ainda mais online, você não achava. Né? Então, pensa nisso. Muito melhor... Se tiver sinal de telefone, o cara pode assistir o curso na obra, né? Exatamente, exatamente. E se você tem todo o cabedal, né, Bruno, de conhecimento para depois ir para a obra, você vai aprender muito mais. Tudo bem, na minha região aqui, Flávio, de vez em quando tem uns cursos de final de semana. O que você sugere? Eu sugiro que você estude um curso antes, teórico, e depois vá para esse mutirão. E depois vá para esse curso de fim de semana, você vai aprender muito mais. Porque você vai para o curso de fim de semana, não sabe nem o que o pedreiro, o vocabulário que o professor está te falando, o que adianta? Você não sabe nem o que é de areia. E tem uma diferença, né, Flávio? Que é assim, o curso de fim de semana, ele é uma experiência efêmera. Né? As pessoas estão indo lá, tem muita questão social, estão indo lá muitas vezes para se abraçar, para fazer ali uma vivência. Né? E em 2 dias, você não consegue ver a gama de conteúdo que é necessário para ter o conhecimento de fato. Né? Um curso online, por exemplo, como o que a gente bolou, né? Ele tem uma metodologia, ele tem uma lógica de ensino, ele tem uma didática onde você tem a sequência do que você deve aprender. Né? A gente já deu aula presencial e já deu aula online. Né? E é fato, né, que o ensinamento online é eficiente tanto quanto. Né? A gente consegue aprender tudo. E o fato de você poder ter assistido no tempo que você tem, precisa ser só no fim de semana, você pode assistir na hora que você quiser, viabiliza, né? O curso online, ele viabiliza muito mais do que o curso presencial. Os cursos presenciais que a gente conhece, normalmente são essas vivências rápidas. Em 2 dias, não tem como você aprender a fazer um HiperAdobe, né? Não tem como você aprender o PowerPoint. Em várias horas de aula, com toda a metodologia, aplicando todas as práticas, fazendo ali com 1 ano de acesso, né? Você consegue, sim, fazer, tanto que a gente tem alunos nossos que não tinham experiência com construção com terra, né? O caso da Maria do Carmo lá, que fez uma casa de pau-a-pique para clientes, ela está fazendo de pau-a-pique profissional, né? Ela não está fazendo para ela, para a própria casa, com os defeitinhos, ela está fazendo com qualidade profissional, já está na 3ª casa, já que ela fez apenas assistindo o nosso curso, né?
Então, isso que você está falando é fundamental. Eu sou total defensor de estudar a teoria antes de ir para a prática, e porque essas práticas, vivências, né, elas são muito legais, elas são muito enriquecedoras, mas elas são mais um tira-gosto do que uma refeição completa, aí, fazendo essa analogia, né? Gente, a gente não está tirando o valor do presencial. Não entenda isso. São coisas que são complementares e se você tirar um deles, você fura o barco. Não é para você ficar estudando online achando que você é o bambambam, não. Você tem que ter a teoria do online, né? É muito melhor estudar online, né? Você pode ir para uma sala de aula também, né? Sair deslocado da sua casa e ir lá para a sala de aula para ter teoria. Mas o online é muito mais confortável, inclusive menos degrada menos o ambiente. Ah, mas como assim? Claro, você vai ter que deslocar, pegar um avião para ir para outra cidade para fazer um curso teórico, né? Então a gente não está tirando o valor. Por isso que, olha aí, isso aqui é a ponta do iceberg do que a gente já foi. A gente ficou de 2004 a 2014 viajando o Brasil inteiro, capacitando gente presencialmente. E depois disso a gente falou, Bruno, tem uma coisa errada nisso, porque a gente ia para lá e gerava uma dependência de estar com a pessoa para capacitar ela. Então a gente organizou, sistematizou o nosso ensino online para depois que a pessoa tivesse com conhecimento teórico, ela ir para a prática. E, gente, a gente começou a treinar e capacitar muito mais gente e com muito mais qualidade. Então, são coisas complementares, tá? Não entenda que a gente está excluindo o presencial de forma alguma. Eu e o Bruno somos na massa total e a gente favorece e fala com vocês. Tem que complementar com a prática em canteiro de obra, mas é muito melhor você se formar num curso online e depois procurar um estágio numa obra, um estágio com a Biohabitat, por exemplo, que vai te possibilitar estar em canteiro, estar praticando, colocando a mão na massa com todo o conhecimento que você tem, tá? Entenda isso. E aí, mais uma vez, eu volto na casa do Gabriel, né? Gente, a casa do Gabriel é o exemplo de que o online funciona. A gente capacitou essa equipe toda online, os engenheiros iam para o escritório deles, lá na cidade, e a gente ficava aqui no nosso escritório, eles pegavam a terra e uma lona de terreiro para ensinar eles a como lidar com a terra no escritório deles. Depois que a gente capacitou eles no escritório deles, eles foram para a obra. E durante a obra a gente tinha assessoria em tempo real, através do WhatsApp, videozinhos, fotos. Eles mandavam terra para o Sedex para a gente. E até hoje a gente recebe terra. Né? Esse dia eu fiz uma limpa de terra aqui em casa. Nossa, tinha terra guardada de clientes do Brasil inteiro. Né? A gente fica pegado com isso, né? Então, assim, não descarte aprender, fazer curso online e também não descarte presencial. Não faça isso. Não queira ser especialista em bioconstrução de escritório. Não existe isso, tá? Então, mas a gente viu que se na nossa formação profissional a gente tivesse invertido a ordem, hoje a gente estava em outro patamar, com certeza. Tá? Então, é o que a gente faz com os nossos clientes. Olha aqui, ó. Claro que tivemos dificuldades, pois aqui na região não tinha mão de obra qualificada, não tinha nem arquiteto, nem engenheiro, muito menos pedreiros que soubessem executar. Então, nós contratamos o serviço da Biohabitat, né? Os engenheiros foram treinados, então, por eles. E eu me senti muito acolhido, percebendo que a equipe toda estava muito envolvida. Então, os dois engenheiros que fizeram o curso com a Biohabitat e tiveram um suporte 100%. Esse curso, gente, é curso online. A gente treinou os engenheiros para levarem para o mestre de obra, para os pedreiros em canteiro de obra. Tá? Então, quer ver? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Claro que tivemos dificuldades, pois aqui na região... Olha aqui a casa do Gabriel. A gente já mostrou para vocês essa imagem. Toda de terra. Reboco de terra. Esse reboco final é cal e areia. Tinta de terra. Então, tudo foi feito de forma online. Então, isso é muito importante, gente. Vamos entender que hoje o mundo online ele é um mundo muito mais presente, né, na nossa vida do que há 10 anos atrás. 10 anos atrás você falava assim, não, eu vou te passar uma instrução pelo WhatsApp, eu vou fazer uma videoconferência com você. Eu lembro que nessa época o Skype, né, a gente usava Skype, né? Hoje até, não sei, tem gente que ainda usa o Skype, mas era raríssimo. Até que o sinal da internet não permitia você conseguir ter um diálogo fluido,
né, de forma online, né? Então, vamos entender isso, porque isso é essencial para quem quer se formar, se capacitar nesse meio da bioconstrução. Ó, você aqui passou por essas aulas com a gente e olha o tanto de coisa que a gente falou então. Claro, olha, mais uma vez, a gente vai deixar as aulas disponíveis mais um tempo para vocês assistirem naquele mesmo link, tá? Se você conseguiu descobrir os potenciais e as oportunidades de uma bioconstrução, os projetos, né, como que o projeto agrega valor, né, numa edificação, entender quais as estratégias de economia incorporada e operacional numa obra de bioconstrução, você conseguiu entender mais dos projetos saudáveis, né, da salubridade, por que a bioarquitetura agrega valor na sua atuação profissional, você conseguiu saber quais técnicas e materiais o edifício de bioconstrução pode ter, aprendeu também como sua atuação pode ser mais profissional. Então, a jornada, gente, a gente quer agradecer imensamente, claro, todo mundo que valorizou isso aqui, que teve com a gente, é online, né? Olha você ver, a gente está aqui online. Então, entenda, né, assim, e pegue isso, essas informações e faça diferente, faça por merecer, faça com que essas informações valham a pena para você. Tanto para você que quer construir sua casa, quer se capacitar para construir com as próprias mãos, ou quer contratar um profissional, ou quer ser profissional dessa área, faça por merecer. E agora a gente tem um convite para você, fica até o final também, que a gente vai fazer o sorteio do livro ainda, tá? E vamos responder algumas dúvidas, mas lembrando que amanhã tem aula extra de tira dúvida no nosso Instagram, tá? Às 9h15 da manhã. Então, se você não conseguir ter suas dúvidas todas respondidas, amanhã a gente vai conseguir fazer isso para você. A gente quer fazer um convite para você e antes eu quero que você ouça aqui a Bruna. Eu acho que eu esperava muito já iniciar de uma forma assim, objetiva, conteúdo, tipo curso, sabe? Mas aí é algo totalmente diferente disso, né? Porque vai além. Então tem que trabalhar você, a sua visão, como a gente está falando, a meta. E é tudo isso, muitas coisas é a longo prazo, né? Como você estava falando, a gente vai ver daqui, mas tem que começar com a mudança de pensamento. É isso que a gente fez na jornada. A gente trouxe para vocês essa oportunidade de vocês mudarem o pensamento em relação à bioconstrução, gente. A coisa não é assim, curso, tá bom. Então, um tijolinho em cima do outro. Não é isso. Se a gente não muda a nossa concepção, não sabe por que nós estamos fazendo bioconstrução, não sabe o que nos move em relação a isso, você não vai conseguir se direcionar nesse caminho, tá? Olha aqui, dá uma olhada aqui no que o Mauro tem para dizer para a gente também. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Mauro, sou gestor de obras ecológicas e analista de viabilidade técnica executiva, especialista em bambuaria e bioconstrutor pela Bambusa Bioarquitetura. Eu conheci a Biohabitat através das redes sociais, como das referências de bioconstrução do país, junto ao Instituto Pindorama, e por isso nós iniciamos um processo de mentoria com eles. Nosso desafio era escalonar um escritório de bioarquitetura e para isso a gente precisava de grandes referências nacionais com amplo conhecimento de mercado. Com a mentoria e toda a bagagem técnica e teórica que foi nos ofertada, nós transformamos nosso jeito de se comunicar, de se portar e de se posicionar no mercado. Passamos a valorizar os serviços das pessoas que trabalham conosco e nos nossos serviços ainda mais, seja na mão de obra direta ou nas parcerias. Com a Biohabitat e o Pindorama como mentores, no primeiro trimestre atingimos nossa meta financeira, triplicamos o número de negócios em andamento e temos uma perspectiva de triplicar a arrecadação para 2022. Gente, o Mauro, ele fez a Bambusa entrar em outro patamar. Outro patamar, né? Então, o que a gente quer convidar vocês agora é que se você quer ser um expert nessa área da bioconstrução, a gente vive treinando, fazendo assessoria online, indo para a obra, e se você quer seguir nesse caminho, a gente tem um convite para você. A gente participou da jornada para vocês nos convidarem. Claro, a gente quer convidar quem quer seguir. Se você quer mudar de patamar na sua carreira, quer ser um expert, quer aprender muito mais do que você já sabe. Já sou bioconstrutor, Flávio. Quer aprimorar isso? Eu quero te fazer esse convite para você estar com a gente, sim, no nosso curso online, tá? Eu vou até abrir aqui a página do curso online. Primeiro, eu quero agradecer também imensamente quem esteve aqui na jornada. A jornada já é um grande passo, né, para a gente conseguir entender melhor aonde a gente pode se posicionar nesse mundo da bioconstrução.
você já conseguiu sair na jornada com conhecimento extremo, mas eu quero te falar sobre o nosso curso online. Gente, o nosso curso online é uma referência, é um dos melhores cursos online do Brasil e do mundo em bioconstrução. Eu não estou falando isso porque nós que fizemos o curso, não, porque a gente tem parceiros, igual o Pindorama, por exemplo, né, que tem um alcance grande aí, tem muita gente que já se capacitou com o Pindorama, e a gente é contratado pelo Pindorama para prestar assessoria para eles. Né? A gente fez assessoria online para o Pindorama por mais de 4 meses, dando assessoria para eles lá. A gente fez um programa de mentoria onde o Pindorama vendeu para a gente nosso programa de mentoria. Então, a gente tem parceiros hoje que sabem do nosso potencial e só você vai conseguir saber disso entrando no nosso curso online. Eu vou até compartilhar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. O nosso curso online hoje, ele tem mais de 30 horas aulas, tá? Se você fizer a inscrição nessa turma, você vai ganhar não só 1 ano de acesso, vai ganhar 2 anos de acesso. A gente está abrindo as inscrições com R$700 de desconto, tá? Você vai conseguir fazer o curso online de R$1.697. Cada aula fica menos de R$50. Cada aula que você vai ver vai ficar menos de R$50. De R$1.697 por R$697. Ó, por 600 não, R$967. É muito barato, né? Assim, se você for pensar, R$997, o custo do curso, são mais de 30 aulas teóricas e fora os bônus. Tem aula de taipa de pilão, tem aula de teto vivo, tem aula de saneamento ecológico, tem aula de reboco, tem aula de projeto, tem planilha orçamentária, tem planilha de custo de obra, tem planilha de pós-ocupação da obra. Você tem que entender como é que a minha obra se comportou depois de entregue. Então, a gente tem uma planilha que você vai preencher para entender como que você foi feita a obra, qual que é o que gerou de patologia, o que gerou de coisas de qualidade naquela obra. Então, o curso vai te dar esse respaldo total. É um curso 100% online. E tem outra coisa, quem fizer inscrição nessa turma vai ter aulas semanais de tira dúvidas com a gente. Só as aulas semanais de tira dúvidas tem um valor de mais de R$4.000. A nossa assessoria pontual hoje, né, para empreendedores, para bioconstrutores, é R$2.190 por 1h30 de videoconferência, mas o que, na verdade, é o grande diferencial é os 7 dias de acompanhamento pelo WhatsApp. Então, pensa, se você faz um curso online e se você tem 1 hora semanal para tirar dúvidas, você já pagou o curso. O curso sai praticamente de graça. No curso, a gente não dá foco, assim, para você ser um autoconstrutor, para você fazer a sua obra com as próprias mãos. Mas se você fizer o nosso curso, você vai estar anos-luz na frente para conseguir fazer sua própria obra. Então, o nosso curso online, na verdade, a gente está praticamente dando esse curso online para vocês, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o site, tá, do curso online, para vocês conseguirem visualizar isso melhor. E, ó, quem está aí com a gente, fica até o final que ainda vai ter o sorteio, tá? A gente vai sortear aí daqui a pouquinho o livro e vão responder algumas dúvidas, tá bom? E, claro, a gente já entregou muita coisa na jornada, não precisa fazer o nosso curso online, mas quem fizer a inscrição do curso online hoje aqui na jornada com a gente vai ter um bônus incrível. Vocês vão participar de uma sessão de mentoria coletiva comigo e com o Bruno. E as 5 primeiras inscrições também vão ter um bônus incrível, que é segredo ainda, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui do curso. Antes eu vou pegar aqui para vocês. Vou pegar para vocês aqui o site, tá? E aí eu já vou colocar aqui para vocês terem R$700 de desconto e fazer por R$997 o curso, de R$1.197 por R$997, tá? R$700 de desconto. Você tem que usar o cupom VIP700. VIP700. Se você não usar o cupom VIP700, você não vai conseguir fazer o seu curso com desconto, tá? Então, eu quero convidar vocês aqui, ó, agora para acessarem esse site
que é o www.biohabitat.com.br/bioconstrucão-curso, tá? Aí eu não preciso de acessar agora, não sai da aula aqui para acessar o curso não, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Vou compartilhar aqui com vocês, ó, a página do curso. Então vamos lá. Ó, aqui você vai entrar na página do curso, tá? Você pode ver os detalhes aqui embaixo, ó. Né, um curso referência no Brasil e no mundo. Você vai aprender a metodologia, como economizar, vai aprender como que você pode ter mais rentabilidade na sua carreira, vai aprender quais as técnicas específicas, vai aprender a fazer o pau-a-pique, vai aprender a fazer o telhado verde, vai aprender a fazer o saneamento, vai aprender como que a gente faz os nossos projetos, como que a gente insere a geobiologia, a radiestesia, o Feng Shui nos nossos projetos, vai aprender a fazer o mapa de cores para os seus clientes, tá? Então aqui também depois você pode ler um pouquinho do currículo meu e do Bruno, né? A gente tem mais de 20 anos de experiência nessa área. Olha aqui, ó, aula inaugural, tá? Onde a gente vai te ensinar, vai te falar, vai te apresentar o curso. Aula introdução da bioconstrução com os conceitos básicos, com o histórico da bioconstrução. Introdução às paredes de terra, como que você identifica silt, argila e areia, tá? A gente vai te ensinar a identificar isso, quais são os testes que você vai fazer para identificar. Tem um teste do corte, tem um teste da queda da bola, tem um teste do vidro, tem o teste da palma da mão, tem o teste do bastão, tem o teste de retração, tem muito teste que você vai aprender nessa aula. O projeto de bioarquitetura, como que é feito, o que compõe um projeto, o que é planta, o que é corte, o que é implantação, tá? Então tem isso aí no curso. Tem o planejamento e gestão de obra, como que você vai lidar com essa gestão e planejamento das obras, tá? Aqui você vai ganhar as planilhas orçamentárias para você fazer sua própria planilha a partir da nossa planilha, tá? Você vai conseguir entender também e montar a sua planilha de pós-ocupação, né, para você fazer a avaliação da pós-ocupação da sua obra ou das obras do seu cliente. Vai também ganhar planilha de orçamento de projeto, para você pegar aquela planilha e montar de acordo com o seu contexto, né? Você que é projetista, arquiteto ou engenheiro, ou você que vai fazer seu próprio projeto também. Vai aprender a parede de Adobe, como faz as paredes de Adobe, parede de taipa de mão ou pau a pique, parede de terra ensacada, todos os detalhes, tá, gente? Vocês vão aprender. Bioconstrução com excelência, como que você sai dessa inércia e você vai ser um bioconstrutor de sucesso. Então, a gente dá os toques, os desafios que a gente passou na nossa carreira com mais de 20 anos para ter um escritório de arquitetura que hoje é um escritório referência. Aula de taipa de pilão, aula de telhado verde, e você vai ter ainda a aula de saneamento ecológico e o acesso à nossa comunidade, que é uma comunidade fechada, só para os nossos alunos, tá? Que você vai conseguir conversar lá com pessoas que falam sua mesma língua. Vai ter segurança para fazer uma pergunta e saber quem vai te responder é um aluno que já fez o nosso curso, ou um aluno da sua turma que já tem um pouco mais de experiência que você. Ainda tem bônus extras aqui para quem fizer a inscrição agora, tá? Ou fazer a inscrição lá no nosso grupo VIP. A partir de hoje de noite, a gente vai abrir um grupo VIP lá nos grupos de WhatsApp. E se você já vai receber agora também no seu e-mail o link de acesso para esse grupo VIP. Você entrando no grupo VIP, você vai ganhar o acesso à comunidade, o nosso livro. Ah, então você vai ganhar o nosso livro. Se você fizer só o nosso livro é 170. O livro é digital, tá, gente? O livro é digital para não ter impressão de material, para você não precisar de receber pelo correio. O livro é digital. Então, você vai ganhar o nosso livro digital, e o nosso livro digital é R$ 179. Então, só aí, de 997 o curso, já passa para menos de 700. Então, assim, o curso está praticamente dado, tá? Com mais de 30 aulas. Então, se você fizer a inscrição agora, você ainda vai ganhar uma sessão de mentoria com a gente e as aulas de tira dúvidas semanais, né? Aqui a gente tem vários depoimentos, né, para você ouvir e para você ver aqui, ó. Vou colocar o depoimento da Beta aqui, só para vocês entenderem um pouquinho. Aqui é a Maria do Carmo, ó. A Maria do Carmo que o Bruno falou não é fictícia, não. A Maria do Carmo existe. Ela existe, né? Ela é uma engenheira com mais de 30 anos formada. Fez o nosso curso online, só com o curso online, não fez nenhuma oficina presencial com a gente. Ela construiu casa de pau a pique profissional e está fazendo isso para os clientes.
Ó a Beta aqui, ó. Olá, meu nome é Roberta, eu sou arquiteta e também sou professora do ensino técnico. Eu vim falar um pouquinho para vocês a respeito do curso de bioconstrução da Biohabitat. Eu procurei o curso na busca de uma realização pessoal, de um sonho de voltar a estudar a bioconstrução e morar em uma casa de terra, e ao mesmo tempo de qualificar as minhas aulas, né, para os alunos do ensino técnico. Eu acho muito interessante essa sacada que os meninos tiveram de sistematizar, documentar, né, e depois compartilhar todo esse conhecimento profissional, trajetória profissional deles. Ó, vamos ouvir um pouquinho a Maria do Carmo agora. Sou Maria do Carmo, engenheira civil, e há mais de 20 anos trabalho com projetos e acompanhamento de obras de edificações convencionais. Durante esses anos, eu ouvi falar em construções sustentáveis, mas foi somente agora que consegui conhecer as técnicas da arquitetura de terra através da jornada e cursos promovidos pela Biohabitat. Já executei o meu primeiro projeto de pau a pique e é muito bom projetar e construir edificações saudáveis em harmonia com o ecossistema. O Breno aqui, eu nem vou colocar, mas o Breno aqui, ele é diretor de marketing de uma empresa e viu a diferença que o curso fez para a empresa. Né? Nem vou colocar, depois vocês vão lá no site, tá? Dá uma olhada nisso aqui. Então, gente, na verdade, eu estou fazendo sim um convite aqui agora. É um convite assim, não dá para vocês falarem assim, mas isso aí falta. Gente, é um convite que vai tirar vocês da inércia, vai levar para outro patamar, tá? Então, realmente é para quem quer, não é para todo mundo o curso, é para quem quer mudar de carreira, mudar os ares da sua vida, ou aprender para fazer sua própria casa. Então, assim, de 1.697 por 997, vai ser aqui, ó, vou deixar de novo aqui, ó. Você vai entrar nesse site, que eu já deixei em cima, e vai usar esse cupom aqui, ó. Quem fizer agora a inscrição vai ganhar esse bônus de participar de uma sessão coletiva de mentoria comigo, com o Bruno, ao vivo, por videoconferência, tá? Se você quer saber mais informações, logo a gente vai deixar lá nos grupos, tá, gerais, o link para você entrar no grupo VIP, e no grupo VIP você ter acesso ao nosso livro, ganhar o livro, tá? Para você poder ter o livro também e ter acesso às aulas semanais Tira Dúvidas. Só para quem fizer pelo grupo VIP, tá? E no seu e-mail já está lá o e-mail para você poder fazer a inscrição no curso. Então, quer complementar aí, Bruno, sobre o curso? Eu só acho que todo mundo devia fazer, porque o curso, assim, imperdível, com esse tanto de bônus, com esse valor reduzido, principalmente as pessoas que querem se profissionalizar, querem se capacitar. É um curso que a gente fez, elaborou com muito carinho mesmo, né? A gente tem essas provas sociais todas aí que comprovam a qualidade do curso, né? As pessoas saem de lá habilitadas mesmo a realizar as obras, né? A gente nunca escondeu, não é um curso que fica faltando informação, né? A gente sempre traz, a gente chama aqui em Minas, né, do pulo do gato, né? A gente mostra o pulo do gato, a gente mostra os detalhes, a gente mostra todas as informações necessárias de todas as técnicas que a gente domina, né? Então a gente coloca lá os detalhes, tem fotografias, tem coisas muito minuciosas aí nesse conhecimento. Então, é uma coisa que aparece mais. A gente estava naquele debate se a vivência presencial ou o curso online. O nosso curso online, inclusive, tem muitas questões para você pôr em prática, né? Todas as aulas têm uma sugestão de prática. Então, você vai sair de lá muito bem abastecido para poder fazer. O curso normal, você tem acesso durante 1 ano, mas se você entrar no grupo VIP, você vai ter acesso por 2 anos. Então, você tem 2 anos para ver as aulas, revisitar o material, ver o conteúdo, participar do clube da bioconstrução, que é essa comunidade que a gente criou para ter informações seguras, né? Não informações assim que você fica duvidando, que as pessoas falam que fizeram, mas não mostram o resultado, né? Todas essas obras que a gente mostrou, o resultado dos cursos, a gente acompanha os nossos alunos, a gente vê o que eles estão fazendo, né, para ver o nível de aprendizado de tudo. Então, vocês têm sim uma oportunidade de ouro na mão, tá legal? É esse que é o meu recado aí complementar ao que o Flávio estava falando.
Você está sem volume, Flávio. Nós vamos dar, para quem fizer o curso aqui, que participou da jornada, vai ganhar mais 1 ano de acesso no curso. Tá? Então, você que está aqui na jornada com a gente, em vez de ganhar só 1 ano de acesso, vai ganhar 2 anos de acesso no material do curso. Então, é tempo para você ver, rever o curso, né? Sem contar que são mais de 30 horas de aula, tá? O curso. É muito minucioso, você tem que vir, voltar, rever, porque o material é muito detalhado. Então, não adianta você passar pela aula achando que vai assistir ela em um dia, o curso em um dia, que você vai estar resolvido, não. Tá? Você tem que estar aí esperando que você vai estudar durante esses 2 anos. Durante esse ano inteiro, você vai estudar e vai rever, ver e rever as aulas, tá? Então, são 2 anos de acesso, as aulas são todas gravadas, já estão disponíveis na plataforma, tá? E você vai ter ainda as aulas semanais de dúvidas. Aí não tem preço, né? Por 6 meses, você vai ter preferência nas aulas semanais de Tira Dúvidas, sendo nosso aluno, tá bom? Então, aqui, ó, tem gente falando que o grupo do WhatsApp tá dando problema. Eu vou deixar aqui o link do grupo VIP do WhatsApp. O Kaique já chegou aqui para fazer o sorteio. Quem que é o livro? Quem que é o livro? Cola o link do curso de novo, Flávio, que eu testei que o link tá dando certo, tá? Pode ser que aí na hora de copiar lá deu alguma coisa. Cola de novo aí, por favor. Tá. Vou colocar aqui o link do curso. E não deixe de usar o cupom VIP700, tá? Vou colocar aqui embaixo também o cupom VIP700, ó. Senão você não vai ter o acesso. E enquanto o Flávio está colando aí, quem está assistindo e não fez nenhum comentário, não deu nenhum alô aí para a gente no chat, quiser participar do sorteio, o nomezinho tem que aparecer ali, tá? Então deixa um oi, deixa um alô aí, tá? Para poder entrar no sorteio aí. Aproveita que o Kaique já está querendo sortear lá, ó. E aí, Kaique? O que o Douglas falou lá em cima? Ó, Douglas, o que você falou? O livro é o quê? Completão. O Douglas ganhou o livro ontem, né? E já tá falando aqui, o livro o livro tem 417, só o livro já valeria esse valor que nós estamos vendendo o curso, tá? Então tá aí o link do curso aí, ó. E tem um link também do grupo VIP, tá? Vou deixar o link do grupo VIP aqui e logo que terminar a aula aqui também a gente vai deixar para vocês o link do grupo VIP. Deixa eu acessar aqui o link do grupo VIP. Enquanto isso, vai deixando o oi aí para o Kaique poder fazer o sorteio, tá? Deixa eu pegar aqui o link do grupo VIP já para vocês em primeira mão, mas vocês vão receber nos grupos lá gerais também o link do grupo VIP, tá? Mas o grupo VIP, se você fizer a inscrição agora, já pode fazer sua inscrição, que quem fizer a inscrição agora vai garantir todos esses bônus, tá bom? Aqui, ó, esse aqui é o link do grupo VIP, então, para você ter direito aos bônus. Se você não for fazer inscrição agora, você ter direito aos bônus. E nós não vamos deixar isso por muito tempo, não, tá? Essa promoção lá no grupo VIP não é por muito tempo. Então, se você já pensa em fazer o curso, já faz a sua inscrição agora, tá bom? Então, vamos lá, o Kaique vai sortear. Vou esperar mais 1 minutinho aí para você conseguir deixar aí seu nomezinho para o Kaique poder fazer o sorteio, tá bom? Vai lá, vamos começar o sorteio então? Então, bora. Espera aí, Kaiquinho, só um minutinho. Deixa eu pegar os nomes todos aqui. Bora, vamos lá. Dolaci, vamos ir. Aponta o dedo, bota o dedo na tela aí. Ricardo Rony Carvalho. Aê, Ricardo! Parabéns! Então, Ricardo aí, ó, chama a gente lá no nosso privado através do WhatsApp para você poder ter acesso ao seu livro digital, o nosso livro, o grande livro da bioconstrução, tá? Gente, a gente vai ficando por aqui, então, com a jornada. Agradecemos todo mundo que participou com a gente na jornada. Foi um grande aprendizado, foi uma grande permuta estar com vocês aqui. As dúvidas que ficaram por responder, vem amanhã na aula. Se você tem dúvida também do conteúdo do curso, o curso é assim, é assado, como é que é? Amanhã eu e Bruno estaremos ao vivo às 9h15 da manhã, lá no nosso Instagram,
para responder as dúvidas de vocês. A gente vai fazer o comunicado amanhã nos grupos também, que nós vamos estar ao vivo, tá? E o Ricardo ali, ó. Aê, Ricardo, boa! Chama a gente lá, tá? E se você pensa em fazer esse curso, não deixe de fazer, entra no grupo VIP, tá? Para você fazer sua inscrição e garantir todos os bônus. Beleza? Boa noite, gente! Maravilha, Tchau, galera. Foi maravilhoso, foi muito bom a participação de todos, muito feliz. Valeu, Flávio. Aquele abraço, galera. Tchau!